nosso encontro. Tá gravando, deixa eu botar aqui a AI para funcionar. Bom, quem é que tá com o orçamento encaminhado aí? Gabriel já tá, né? Juliana já tá, Amanda já tá, Dani já tá, Laura acredito que já esteja. Thalita tá pensando, né? A gente conversou um pouco segunda, né? Tá mais ou menos desenhado. Eu vou começar falando um pouco do. Eu tive agora numa, numa imersão, né? Numa mentoria que eu contratei. E, e algumas coisas me chamaram a atenção, assim, tá? E me chamaram a atenção fortemente para um negócio que eu já falo para vocês e que assim, a gente vai vendo que nós, às vezes a gente falta um pouquinho de força para fazer o que a gente sabe já, né? A gente sabe na cabeça, mas na execução a gente vai faltando. Mas antes de entrar nesse tema, é, hoje eu tive uma conversa com um amigo meu bem antigo, de quando eu tinha uns 15 anos, ele veio aqui no escritório, e aí ele falou assim, pô, já tentei de tudo e tal, papapá, e não dá, e não anda, a empresa não anda, não anda, não anda. Aí eu tenho uma frase que eu anotei no final de semana que eu gostei, que é o seguinte: as suas ações elas falam tão alto que ninguém escuta o que você diz. Então, quando a gente está tocando a empresa, ou quando a gente tem exposição nas mídias sociais, né, é muito mais importante mostrar o que a gente faz do que a gente fala, né, que ficar falando as coisas. E na liderança isso é extremamente importante. Então, a gente está agora numa fase final de planejamento, né? Então a gente veio aqui 4 semanas, acho que a gente explorou bastante. Deu para entender a lógica de um orçamento, a primeira vez que vocês estão fazendo, um orçamento de metas, etc. Mas deu para a gente trabalhar bastante isso. E daqui para frente, não importa mais o que a planilha diz, né? A planilha vai ser um guia. Então, na sexta-feira, nós temos ali um marco que vai ser na hora do almoço. Então, a gente começa de manhã, vou trazer um pouco de perspectiva, um pouco de orientação. Eu sou um cara otimista racional, vamos dizer. Eu sou otimista, mas eu sou muito racional, né? Então, eu tento evitar de me levar muito pelas emoções, né? É muito difícil me levar para o campo de emoção. Mas é importante a gente ter esse contexto do início do ano, porque para mim isso está bem evidente que o início do ano vai ser um momento de alto recurso na economia, tá? Todos que estão aqui, né? Talvez a Dani afete, mas a Dani vai afetar também que vai ter carros novos, muita negociação de carro. Os clientes se a gente tem clientes que ganham entre 5 e 7 mil reais, vai ter uma diferença bem grande de imposto de renda, que é descontado na fonte. Então, o cara que é funcionário, por exemplo, recebe lá 5 mil reais, tem ali uma cobrança de imposto, vai ser uns 700, 800 reais, nem sei quanto que é hoje, mas o cara ele vai receber os 5. Ele vai receber esses 800 a mais, que hoje era retido na fonte. Isso é 15% do salário do cara. O cara que ganha 7.500, ele vai ter ali 15, 16% a mais. É muito. É muito, né? Então, isso, no caso da Amanda, tem que fazer uma pequena tradução, né? A Amanda tem que usar esse argumento com os clientes dela, da mesma forma que eu estou usando aqui com vocês. Ela vai falar com quem vende B2B, né? Vende para empresas, é a mesma lógica. Isso de imediato, todas as vezes que aconteceu isso na economia, a gente teve um pico de consumo. Todas as vezes. Seguido por uma inflação alta ali na frente. Então, a orientação que eu dou e a minha estratégia, né, que é o que a gente vai falar lá, é uma estratégia de fluxo agora no início do ano. Dezembro, eu já estou imaginando que já vai ser mais fraco, mas de janeiro para frente, é muito importante ser visto para ser lembrado, né? Então, estratégia de anúncio, estratégia de aparecer, muito mais as pessoas lembrarem da gente, ou marcar muita reunião, mandar WhatsApp e tudo mais, porque vai refletir, né? Minha visão vai refletir. Aonde que vai azedar? Eu acho que a Copa começa a azedar para alguns mercados, né? E eleições, principalmente para quem lida com empresários, se tiver, a pior coisa que tem para o empresário é a incerteza, né? Se, não, o Lula vai ganhar, tal, beleza. Se o Lula ganhar, todo mundo vai dizer, pô, se o Lula vai ganhar, a gente vai trabalhar de algum jeito, né? Agora, quando tem a incerteza, as pessoas não tomam decisões. Então, tudo que a gente puder antecipar é o que vai fazer com que a gente tenha resultado, tá?
Por que eu estou falando de fluxo? O nosso passo a passo, então, do dia, eu vou falar essa questão de a minha visão de mercado, os pontos para o ano que vem, alguns pontos que é importante antes de a gente validar esse orçamento. Entendo que o orçamento é um documento que a gente deveria assinar para nós mesmos, é um compromisso, né? Então a gente teria que estar assinando ali, dizer, pô, se eu sou diretor da empresa, eu assino lá com o conselho, eu assino com o acionista que eu vou dar aquele resultado. Eu não sei como, a gente não tem bola de cristal, né? Mas eu sei que eu vou dar. Esse é o nosso compromisso. E eu vou provocar vocês para algumas contas que são importantes a gente fazer antes de validar essa última versão. Depois disso, a gente vai trabalhar algumas linhas de pensamento, que é justamente eu estou percebendo. Muita gente está fazendo a transição para se tornar líder das empresas, estão contratando, estão começando a delegar, estão pensando em demitir, em contratar, e estão tendo dificuldades. E para a gente conseguir ter uma boa liderança, a gente tem que ajustar algumas coisas que têm a ver com missão, visão e valores. A gente vai fazer um exercício prático disso. Para daí, depois disso, né, depois disso a gente entra no tema no tema que é o nosso orçamento. Validando o orçamento, à tarde a gente vai para o próximo passo. Então, hoje é o último dia que eu vou falar de orçamento aqui, tá? Então vai ficar gravado, quem precisar fazer orçamento, revisar, etc, vai entrar depois, vai ver aqui. Daqui para frente, nós vamos entrar em dois temas, que é o plano de marketing. Eu vou começar com um tema que eu chamo de calendário editorial, que é a parte mais simplificada, e depois processo de vendas. Esses vão ser os nossos dois temas, tá? Por quê? Para crescer, a gente precisa de canais de vendas. Não tem jeito de a gente extrair resultados sempre do mesmo jeito, né? Tem uma hora que empata depois de um tempo. E aí entra muito em situações que eu não imaginava, que são as conversas que eu tive lá. Pô, eu tive com um cara, o cara tem lá, acho que é 200 ou 300 seguidores. O cara não tem seguidores. E ele só vende mentoria abordando pessoas desconhecidas no Instagram. Ele vendeu 2 milhões de reais abordando pessoas desconhecidas no Instagram. Cara, vocês têm noção do tamanho do trabalho que é fazer isso? O cara trabalha ele mais uma pessoa. Então, às vezes a gente vai ficando muito confortável com, com aquilo que a gente que já tá dando certo e a gente começa a tomar alguns nãos e não faz mais. Só que eu vi tanta gente fazendo um trabalho muito diferente que eu disse, opa, tá na hora de eu apostar mais pesado nisso, que eu provoco muito vocês a fazerem, né? Aqui do meu lado, é, a gente tem muito fluxo, o Instagram da Fernanda traz muito fluxo, né? Então eu tento segurar isso ao máximo. Mas, cara, a venda ativa vai ser um negócio do próximo ano. Eu não tenho dúvida. O custo de anúncio tá ficando caro, né? A Amanda sabe disso, até o argumento dela é da estratégia deles de baixar esses custos. Mas, assim, eu acho que tá tendo uma onda aí legal na internet que ainda não tá. Tem um outro. Vocês já foram abordados por algum estranho aí no Instagram querendo vender alguma coisa pra vocês? Pouco, né? Eu já fui algumas vezes. Mas assim, esse é o novo anúncio que tá barato hoje. Daqui a É pouco vai ficar tipo você caro. seguir e a pessoa começar a te mandar várias mensagens? Isso, tipo isso, mas não tão assim, tão direto. A pessoa vai, segue e se apresenta diretamente. Ju, vi aqui que você tem a cenoura boa, acho super legal, tal, mas ó, tem um produto aqui pra você que vai te ajudar muito. É tipo isso, né? Ou você pode seguir as pessoas, interagir e para a pessoa te seguir. Eu tive com um cara, e aí de Minas, que ele tem um evento chamado A Mesa MG. E o cara, ele era gerente de um restaurante chalezinho lá de São Paulo, e ele começou a fazer conteúdo no Instagram e marcar as pessoas. Então, tipo assim, ele fez o evento com um amigo dele que é presidente do Outback. Aí ele foi lá e marcou o presidente do McDonald's, presidente do Bob's, de um monte de empresa. Aí, de repente, ele conseguiu pegar essa turma toda. Aí ele pegou e disse, opa, isso funciona. Aí ele começou a mostrar, digo assim, pô, ele foi marcando pessoas, marcando etc. Ele conseguiu levar o Romeu Zema, governador de Minas, para um evento de 70 pessoas, dos clientes dele. Tá lá com as fotos. Agora o que que ele fez? Ele me conheceu, ele me marcou com o Romeu Zema agora. Ele quer me vender alguma coisa. Eu disse, pô, cara, a gente
tá usando pouco, às vezes a gente está sendo pouco agressivo nas nossas ferramentas, né? Principalmente nós que somos menores. Aí, por exemplo, eu fiz agora um post de segunda-feira, e aí o Instagram me sugeriu assim: ah, deseja enviar para algum colega? Se pô, desejo. Pá, mandei para um monte. O que que eu quero dizer com isso? É, cara, eu, eu vou admitir que eu acho que mesmo trabalhando um monte, eu fiz corpo mole, entendeu? Fiz corpo mole de testar coisas novas. Porque o resultado ele vai te anestesiando, o resultado tá bom, né? Mas, cara, pode ser muito melhor. E isso é importante de a gente estar junto, né? Que a gente está conversando hoje aqui, vai trocando ideia, e agora nesse evento eu queria que vocês. Vou colocar algumas dinâmicas para a gente fazer junto. Não é dinâmica de coach, nada. É trocar ideia mesmo, né? Então, assim, tem alguns exemplos até para ajudar a construir valores, que são algumas experiências pessoais. Eu vou usar minhas, vou conversar com vocês, mas que faz muito sentido, assim. Essa troca de experiências, ela funciona e acho que deve ser bem explorado, assim, tá? Antes de voltar para o assunto de orçamento, deixa eu só pegar algumas coisas que eu acho que fazem sentido para a gente falar, né? Que são pontos importantes. Só um minutinho aqui. Ah, questão assim, ó. O que que eu estava percebendo? Esse cara, ele fez o seguinte, ele conseguiu fazer 5 milhões de reais de venda com 5 posts no Instagram, abordando pessoas. Esse outro cara, né? Então, eu estou tentando assim, não passar tudo que você vai ter nos próximos temas, que são nos encontros de processo de venda, né? Mas então assim, cara, eu voltei meio anestesiado, sabe? Então, assim, pô, como que a gente não está explorando tudo o que a gente pode explorar? Henrique, uma curiosidade, qual é o valor que ele vende a mentoria dele? 240 mil reais. 240 Uma mil reais consultoria, uma pessoa, para uma pessoa. para uma pessoa. Eu comprei essa mentoria. Esses, Vocês têm ah, ideia do não, preço. e ele fez dessa forma. Ah, é ele que fez dessa forma que você está falando? Que Ele ele fez dessa fez forma. 5 Isso. milhões, entendi. Isso. Só abordando as pessoas. Só abordando as pessoas. Só que o preço dele foi subindo, né? Então hoje, para te ter uma referência, assim, ó, hoje ele vai faturar, vai fechar esse ano com 40 milhões. 40 milhões de venda, tá? Então, assim, o processo de venda dele é fantástico. Assim, eu peguei muita informação, a gente... O que que eu tô falando? Estou compartilhando um pouco com vocês, assim, até falei de valores, porque eu nem tinha feito conta, mas os últimos anos, esse eu sei da minha pobreza, já gastei 400 mil de estudo. Né? O cara vai gastando, só que as coisas vão dando retorno. Então, cara, o que eu quero, assim, provocar para vocês é que olhem para o retorno com mais vontade, entendeu? Com mais vontade de fazer acontecer, porque ele vem. E às vezes eu tô sentindo assim que, por eu não ser muito emocional, né, eu sou muito racional, eu não desperto essa vontade em vocês, que eu quero agora começar a fazer. Porque assim, dá para fazer muito resultado. Qual que é o caminho? O caminho ele é comercial. Então, mas para ter resultado comercial, tem que falar com muita gente. Seja abordando diretamente, ou seja, vou fazer anúncio, por exemplo. Tem casos que faz sentido fazer anúncio, que vai vir resultado mais rápido, mas esteja na cabeça e vai falar com muita gente. Os volumes são altos, né? Então, a Dani, Juliana, etc. Pô, a Laura, né? Cara, vocês faz muito sentido ter anúncio, né? Os negócios são relativamente baratos, é produto, né? Produto se vende, né? As pessoas já conhecem o que é e tem que estar disposto a falar com muita gente. Ah, vai vir 100 curiosos? Vai vir 100 curiosos, mas daqui a pouco começa a vir a galera que compra, e o cara compra mais uma vez, e outra vez, e assim sucessivamente. Então, abrir um canal de venda, ele é muito difícil. Esse cara aí, ele fez esse resultado com 3 pessoas, né? De 5 milhões com 3 pessoas, ele, a mulher dele, e mais uma vendedora, tá? A vendedora dele é boa demais, boa demais. Esse ano vendeu 10 milhões sozinha, então ela vende, faz reunião, vai para cima, e E aí, aí é o ponto assim que eu tô vendo, assim, pô, cara, como a gente deixa dinheiro na mesa, né?
Eu digo assim, pô, mesmo a gente tendo crescimento, a gente vai fechar esse ano, a gente fecha aqui com 3 milhões, mas ano que vem eu tava com a cabeça de fazer 5 e eu vou ter que dizer, não, pô, 5 eu tô sendo preguiçoso. Eu tenho que fazer 6. Agora, como eu vou fazer? Também não sei. Eu desenhei e disse que dá de fazer. Eu já sei o que que eu preciso fazer para conseguir. E é isso que a gente vai fazer. Pois bem, gente, então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui, eu queria compartilhar algumas coisas com você só, porque eu tenho alguns materiais legais. E o principal ponto que eu acho que assim que não está bem claro na cabeça de vocês que eu não explorei é identificar o cliente ideal de vocês, tá? Antes de a gente entrar agora aqui com o tema de orçamento. Então, assim, para a gente fazer qualquer plano de marketing, que é o nosso próximo passo, então a gente fecha o orçamento, tem um resultado de vendas, a gente está olhando o lucro lá embaixo. Digamos que a gente chegou à conclusão que o lucro não é suficiente. Beleza? O lucro não é suficiente. O que que tem que ser feito? Tem que bolar uma estratégia de captação de novos clientes. Perfeito? Até aí, todo mundo junto. Ok? Feita a estratégia de captação de novos clientes, adianta eu sair falando para o mundo inteiro? Com todo mundo? Não, eu tenho que ter um ICP, que é o cliente ideal. Esse exercício do cliente ideal, eu acho que não está bem claro, tá? Não está bem claro. E por descuido meu. Alguns casos na reunião eu até utilizei, por exemplo, da Juliana, reunião individual dela, a gente separou por regiões. Eu disse assim, Ju, vamos ver quem é que compra teus produtos? Ela já sabia, então a gente já entendeu com as informações que tinha. Mas, beleza, a gente sabe onde a pessoa mora. Mas quem é essa pessoa? Quantos anos tem? Tem filho? Não tem? Etc. Esse mapeamento do cliente é o que faz a gente conseguir captar novos. Então, por exemplo, né? Vou utilizar alguns exemplos, mas esse exercício eu gostaria que vocês estivessem pronto para chegar lá no nosso evento com o desenho de quem é o consumidor ideal de vocês. Quem que é o consumidor ideal? Cara, primeiro, tem que ser um cara que ele seja adequado para utilizar o teu produto, seja um cara que tenha resultado com o teu produto. O segundo tem que ser um cara que pode pagar pelo teu produto. E o terceiro, ele não pode te dar muito trabalho, né? Isso aqui eu lembro bem do caso da Amanda. A Amanda, ela às vezes fecha alguns contratos, o cara pode ter resultado, pode, mas o cara não consegue pagar direito. Ele paga ela, mas não paga o anúncio. Não dá certo. Melhor não vender, né? E o Ô, Henrique, terceiro, pode ele repetir, por paga, favor? etc. Ah, tá. Primeiro, ele tem que ter resultado com o teu produto, o teu cliente. Ele tem que poder pagar pelo seu produto e ele não tem que te dar muito trabalho. No começo a gente não consegue acertar tudo, né? Primeiro acertar os dois primeiros já tá bem bom. Mas o terceiro ponto é o seguinte, todo mundo já teve aquele cliente, né, que ele pode ter resultado, ele te dá resultado, mas, pô, às vezes ele é ansioso, ele te dá uma dificuldade a mais, ele se estressa, ele grita, ele já ameaça de processar. Eu acho que estou exagerando, processar é demais, né? Mas tem essa turma. Existe, não existe uma turma assim que é muito radical? Todo mundo tem um cliente maluco, né? Desde 500 aparece um, mas sempre aparece um cara assim que é instável. Esse cara a gente tem que filtrar antes, né? Então, é natural, assim, para mim isso já é meio da minha cabeça. Eu vou entendendo qual é o perfil do meu empresário, né? Lá da mentoria, eu sei qual é o perfil do nosso cliente lá da consultoria, eu sei qual é o perfil do meu cliente do planejamento financeiro, para ter uma ideia como é que funciona, né? Por exemplo, essas coisas a gente vai descobrindo, não é estratégica, né? Pô, eu comecei a fazer planejamento financeiro, disse, cara, eu não vou trabalhar isso nas redes sociais, vou trabalhar com a minha carteira. Aí eu pensei, quem que vai querer meu produto? Ah, é o cara que tem uma grana guardada e tal, e quer investir melhor e tudo mais. Aí eu disse, não, mas eu quero vender, eu consigo atender 4 ou 5 clientes por mês. Beleza, vou atender 4 ou 5 clientes por mês. Pô, comecei a perceber que o melhor cliente que eu tenho é o cara que às vezes não tem muita grana, que ele tem um imóvel e ele quer guardar dinheiro. Esse é o cliente que menos me dá trabalho. Ele tem resultado, ele começa a guardar dinheiro, ele descobre quanto ele precisa para se aposentar, ele começa a pensar melhor nos custos deles e ele me dá resultado. Beleza. O que que aconteceu? A gente está trabalhando em cima desse público hoje. Enquanto eu tenho lá todas as grandes empresas do Brasil buscando o cara que tem ali acima de 300 mil reais guardado, eu estou trabalhando com um cara que é a maior parte do brasileiro, né? Então eu pego o cara de classe média, ele compra um apartamento, ele às vezes não sabe quanto precisa para se aposentar, às vezes ele pensa numa renda complementar. Então, opa, esse aqui é o meu ICP. Encontrei meu ICP, mas encontrei no acaso. Isso é um ponto importante para vocês, tem que definir bem.
né? Tem que definir bem quem que é esse cara. Se vocês perceberem, a mentoria eu comecei assim, olha, é, tem que... Eu comecei a atender as pessoas, depois eu percebi, pô, o cara que fatura menos de 20 mil reais, ele não consegue entrar na mentoria. Concorda? Que ele, pô, ele fatura menos de 20 mil, ele vai gastar o valor da mensalidade comigo. Aí ele vai gastar com mais o quê? Ele começa a não ter resultado. Por mais que ele pudesse ter resultado, ele começa a não ter. Então a gente tem que ter esse ajuste, que é a capacidade de poder pagar. Vamos dar um minutinho aí para a gente trabalhar os ICPs de cada um? Que é, o ICP é o cliente ideal. Quem é teu cliente ideal? Tá? Qual o perfil do teu cliente ideal? Então, por exemplo, o Rogério, você me conta lá que o cliente ideal dele é um cara, às vezes, que é um cara um pouco mais simples, aí tem que entender qual a idade dele, né? Que às vezes ele paga no cartão, parcelado. Então, quem que é esse cara? Escreve, vale a pena escrever. Porque isso aqui é exatamente o que tu vai fazer na hora que for fazer um anúncio, na hora que tu for conversar com a pessoa, quando você for botar o teu processo de venda e escrever ele, tu tem que estar pensando com a cabeça dessa pessoa, não com a tua, né? Por exemplo, se eu vender com a minha cabeça pro cara que, pô, ele gosta de comprar imóvel. Eu tenho clientes que às vezes têm bom patrimônio, patrimônios altos, mas ele não tem um real. O cara tem lá 10 imóveis, mas não tem um real, né? Não tem economia. Pô, se eu pensar com a minha cabeça, eu não vou vender pro cara, né? Eu tenho que pensar com a cabeça dele, né? Concorda comigo? Pô, o cara ele investe em imóvel por algum motivo. E essa é a lógica, só que tu começa a entender, aí tu faz um bom processo de venda. Vamos passar um por um aí? Ô, Gabriel, qual que é o teu cliente ideal hoje? Então, eu tô tentando pensar se não tô enviesado pela maior quantidade de clientes que a gente tem, né? Mas eu estaria ali que é Geralmente em... é, Pois é, isso não é não tô enviesado, né? Eu tô certo em pensar que são os clientes mais certo? antigos, isso aí, né? Tá, Quem beleza. mais retém, quem deixa mais resultado, Tá, né? então é ali, é o pessoal na faixa entre 35 e 50 anos que não gosta de treinar, que só treina, só faz personal, porque não é a única forma que faria exercício, porque não iria por conta na academia. É classe média alta ou alta alta e filhos pequenos. Tá. Então tu desenhou mais ou menos o que que é. O cara tem a preocupação, de certo? Teve o filho ali, começou a imaginar que, pô, eu não posso morrer cedo, tem que ter saúde para cuidar das crianças. É isso que Não tem a aconteceu, né? preocupação do físico, uma preocupação excessiva com o físico, o resultado físico, no caso. Basicamente, Isso. conseguir manter o exercício em dia. Então tu falar pro teu cliente, tu vai falar o quê? Adianta tu falar de emagrecimento, etc? De De primeiro ficar... momento, não. Não adianta. Então, para te captar ele, É. tu tem que falar essa língua. Então, esses são os pontos ideais. Então, disso que tu me falou, tu tem que transformar isso em argumento de venda. E, por exemplo, tudo isso que você desenhou pode virar depoimento de aluno. Então, tem lá o coisa que trabalhou comigo lá, que ele é a mulher, O o Glauber. Glauber, né? Aham. Glauber. Pô, Glauber, 6, 7 anos. Pô, Glauber, ele podia gravar um depoimento para ti, Uhum. né? Ó, por que que você treina aqui e tal? Como é que funciona? Eu treino porque é prático, porque são só 30 minutos. Aí, claro, são só Uhum. 45 minutos. Eu já tô aqui há 7 anos. Ele vem na minha casa, ele me ajuda, eu tenho uma postura muito melhor, não sinto dor nas costas, etc. Porque eu Uhum. tive filho e conta a história. Isso ajuda a vender, Sim. tá? Ô, Henrique, deixa eu Não é antes e aproveitar que tu... depois no teu caso, né? Fala aí. Não, é. Deixa eu só aproveitar então pegar esse gancho, né? Que a gente tá falando de depoimento, né? Eu já fiz depoimento há um tempo atrás, que eu até botei no site, mas são antigos, estão bem antigos mesmo. Alguns alunos que nem estão mais com a Tá? gente. É, mas, enfim, para estimular o depoimento e tal, tu acha válido, por exemplo, dar um presente? Vou dar um exemplo. Eu fiz uma quantidade de camisetas, em uma quantidade bem menor, que eu tinha feito só para vender elas, né? Mas é uma camiseta Uhum. que ninguém tem, é uma camiseta só de cor diferente, porque a gente nunca fez camiseta preta e eu tinha feito. Ela tá guardada para uma ocasião, uma ocasião especial, sabe? Sei lá, ou presentear alunos mais antigos, ou numa situação assim. Vamos botar aqui, o custo da Por quê? camiseta é um Tu já custo perguntou para eles? do que? Vamos fazer mais simples. Já perguntou se eles podiam gravar um depoimento? Atualmente não, mas antes ali, quando eu gravei, não foi problema nenhum. Então, então por que tu vai Então, complicar? uhum, Depois tu dá alguma coisa pro cara, se tu achar que, pô, ficou muito bom, tem que agradecer, dar um presente final de ano pro cara melhor, uhum. entendeu? Então não. Não tem Assim, porquê. o depoimento, Uhum, o depoimento é uma parte do processo de venda. Tu quer complicar uhum, para não fazer. Entendeu? Tipo, o cara começa a complicar, até eu fazer a camiseta e tal, não, o depoimento tu pode pegar amanhã, né? Tu vai uhum, conversar amanhã, visitou o cara, e diz, pô, cara, olha só.
eu estou fazendo processo de vendas aqui e eu estou vendo que tem muita gente que é o teu perfil. Filho pequeno, tua idade, casado e tal. E eu conto que isso aqui é o que a gente atende. Tu se importa de gravar assim um vídeo só contando tua história? Né? Que eu tá com o Boa. meu home trainer há 6 anos, 7 anos, que é isso aqui que mudou e tal. Dá um roteirozinho pro cara e pede. Entendeu? Porque isso é processo de venda. Não é para te abrir isso anunciando. Não, o cara te atendeu, tu vai fazer essas perguntas. Essas perguntas quando você entende o seu ICP, quando você entende que é o seu cliente, você faz as perguntas certas. Então, pergunta, tá, me conta aqui, qual o motivo que você está buscando exercício? Ah, estou buscando exercício por causa de saúde, tive filho e tal. Pô, bateu o checklist. Cara, esse é o tipo de situação que a gente efetivamente trabalha. Vou te mandar aqui o caso do Glauber, não sei se tu conhece ele, mas tá aqui ele está há 7 anos conosco. Tu quer fazer uma aula experimental? Ponto. Já pode fazer um processo de venda bem curto e objetivo. É para isso Uhum. que serve, tá? Então desenha o ICP, escreve, e aí, o teu plano de marketing tem que ser em função do ICP. Essa é a lógica. Então, tem o teu orçamento, tu quer crescer. Então, tu quer encontrar mais clientes iguais ao teu. Quando tu vai buscar a tua estratégia de argumentação, o teu calendário editorial, que é como eu chamo, né? Essa parte tem que ser voltada a esse público. Então, tudo tem que ser voltado a esse público. Não adianta tu falar de outra coisa que não tem a ver com isso. Beleza? Amanda, Beleza. teu ICP. Então, anotei até aqui para mim ver com o Gui depois, para ver, porque a gente é muito variável, né? Óbvio que para a gente, quanto mais investe, melhor seria. Mas não sei se vai ser por área, né? Tipo, prestador de serviço ou e-commerce, qual seria melhor, entende? Isso. Aí, a minha Pela visão lógica, vai seria o ser que mais investe, né? o que mais investe, o que tem margem. Então, assim, tem que ter uma faixa de Isso, faturamento hoje. isso Entendeu? mesmo, Qual a isso faixa de mesmo, faturamento que você fatura? Qual a sua expectativa de crescimento? Pô, chega o cara, isso, esse ano eu quero crescer 5%. Não adianta ele investir com vocês? Ele não isso, vai ter estrutura de exatamente. venda, entendeu? Então, é É, faixa de setor, faixa de venda e resultado esperado, talvez. isso. Esse é o Teria que ver primeiro mais ICP que você isso, pode fazer. assim. Isso Aí tu mesmo. começa a filtrar, porque aí dessas pessoas que entram e saem não são teu ICP, né? Isso, não, Até para te fazer uma boa não. reunião, Isso, beleza? O teu, beleza. o teu caso, o teu caso, eu acho que vai fazer sentido daqui a pouco você também trabalhar com anúncio. Só que esse filtro pode Sim, ser um formulário, entendeu? sim, Pode ser um formulário. Ou a abordagem direta que tu já está abordando. A gente seguir fazendo. sim, Beleza? beleza. Thalita, teu ICP. São mulheres com a faixa etária de 25 a 55 anos, que são falsas magras e querem o corpo mais definido. E eu abordo muito o Shape Slim, que é o nome do Instagram, que é um corpo magro definido. Tá. Fechou. Esse é meu cliente ideal. E a faixa de renda? Como é que tu descobre se ele é um cliente que pode te pagar? Ele tá resultado, tá fechou, né? Você consegue ter resultado, que é o shape slim. A pessoa é falsa magra, Uhum. ela consegue ficar magra. Poder te pagar, como é que a gente descobre? Qual que é o perfil? Aí são são públicos de faixa de classe média para alta É, e que isso. não querem Uhum. pagar personal presencial. Isso aí. Então, a minha lógica é justamente essa. Quem que é que me paga aqui? É o cara, não é o cara que ganha mais de 50 mil. Não é o cara que ganha mais de 100. Esse cara paga um personal, né? O cara que me paga é o pessoal que ganha de 10, 15 mil reais, às vezes um pouco menos, né? A mulher ganha um pouco menos, ou o homem ganha um pouco menos, a soma dos dois dá 15 a 20 mil reais. Então, essa é a tua faixa de público. Não adianta a gente Uhum. também descer, né? Entendeu? Então, por exemplo, esse tipo de uma abordagem simples, tem um filtro ali de anúncio que tu pode botar somente para quem tem iPhone, né? Então, teoricamente, quem tem iPhone tem uma faixa de renda maior. Tem isso, não tem, Amanda? Então, pô, é um exemplo. Ah, tu quer investir mais, quer filtrar o teu poder aquisitivo, vai filtrar por isso. Ah, vou lançar um produto mais barato. Abre todo o filtro, né? E qual é o cara que não te dá trabalho? Você diz o quê? A aluna que não me dá trabalho? Porque assim, o cliente vem para nós, né? Meu cliente geralmente é o cliente que dá mais trabalho para pro professor de academia. Aí ele não consegue pagar um personal, ele paga a gente. Sim. É, cliente que me dá mais trabalho, seria isso que você disse? Vou te dar um exemplo. Começou a vir, faz uns 2 meses, começou a vir muita gente com patologia cardíaca para nós.
Ah, eu tenho problema de coração, tem isso, tem aquilo, tal. A gente não pega, porque dá muito Ah, trabalho, sim. não é minha especialidade, entendeu? Então, grávida, eu pego o pessoal que tem gravidez? Sim e não. Problema no joelho. Então, por exemplo, para nós, pessoas que têm problema no joelho, até ok hoje, porque a gente já lida É, com sim, tanta gente que é normal, entendeu? então, eu trabalho com esse nicho também de com as alunas que têm condromalácia, né, que é muito comum. Gestante também eu atendo. Aí, se tiver algo específico, é bem raro, assim, muito raro. O que eu não pego é adolescente iniciante. Essa Então, semana mesmo apareceu aí, quem manda mensagem é os pais, uhum, perguntando se eu atendo. Aí eu falo que não atendo essa faixa etária porque é iniciante. Eu acho que vai me dar muito mais trabalho. Então, é uma faixa etária assim que eu não, se for adolescente intermediário, aí já até daria, sabe? Mas se vai começar do zero, aí os pais que mandam mensagem, aí eu nem pego não. Agora, uma coisa que uhum, eu vi diferença, quando eu trabalhava presencial, eu não tinha tanto resultado estético das alunas. Agora, as minhas alunas do atendimento da consultoria online, eu tenho muito mais resultados. Engraçado, né? eles Elas me mandam dão bastante, muito sim. resultados. Não sei se elas têm mais compromisso e o personal presencial às vezes dá uma relaxada, achando que a gente vai fazer milagre, Não, mas eu acho que tu mas tem não mais sei. gente. É que tu tem mais gente. É, também tem isso, é maior a escala, né? É, mas eu sinto, eu tenho essa diferença. E agora tem algumas alunas que também teria condições de pagar um atendimento personalizado presencial, mas que prefere a consultoria online por causa da praticidade, que não precisa agendar horário e que Isso. viajam muito, aí tem que ficar desmarcando aula. Então também tenho essas clientes, que inclusive eu até gosto, né? Sempre a maioria Uhum. renova. Que são os bons clientes. Então, isso aí vai para o teu ICP. Ó, esse aqui é um cliente ideal. Mulheres, independentes, etc., viajam e tal. Quem não vai? Tira adolescente. Então, tu começa a desenhar quem é teu público. Até para te depois Uhum. poder delegar a parte Do de tráfego. comercial, né? A hora que tu precisa. Não, e a parte comercial, de atendimento. Entendeu? Aí tu vai dizer, Sim, ó, esse aqui é o perfil que fecha. Cara, chegou essa turma aqui, tem que grudar no pé, tem que fazer mais follow-up, tem que encher o saco, até o cara te bloquear. É tipo isso, né? Até o cara dizer que não quer mais. Então, esse sim, é o perfil que a gente tem que saber. Quando tu encontra o cliente certo, tem que vender. Posso passar pro tá. próximo? Sim, aí só mais uma outra coisa, Fala e aí. também acho que vamos, eu chutaria metade, metade, mas eu tenho metade que são mães e metade que não são. Também eu tenho um público que já são mães, que tem que ter um treino mais rápido, mais curto. Então também Eu tenho mais tenho mães. A gente aqui tem muito mais mães, por exemplo. Então, a gente conversa mais com esse tipo de público. Então, sim. o teu tá talvez numa transição. Aí tem que saber segmentar. São assuntos diferentes, né? Sim. É porque as digitais influencer que trabalham comigo, né, para indicar, elas têm a faixa etária ali de 23, 25 anos. Tá. Então, eu recebo muita faixa etária, né, dessas alunas. Ô, Thalita, deixa eu aproveitar já que tu trouxe esse gancho. Da toda a turma aqui, eu acho que a única que trabalha com profissionais relacionados, né, é você. Já teve alguns cases de, não é contratação, é parceria, né? Eu acho que vale a Isso. pena só dar uma dica, assim, o que que dá de resultado. A gente já trabalhou algumas vezes, mas eu também, assim, não sou um grande... a gente usa mais para posicionamento e tal, mas eu não capto o negócio, tu consegue captar bastante. Dá uma dica, por exemplo, a Ju, Sim. eu acho que ela tem que usar mais os influencers aí, tem que mandar bolo para casa da turma. O que que é legal fazer? Pode mandar até pra Na Thalita, ela tem bastante verdade, seguidor BH, ó. Eu Boa. aceito, Juliana. Mas a minha questão não é nem essa. A minha questão agora é que eu preciso estruturar a capacidade de produção. Porque eu já fiz muito isso no começo. Inclusive, eu cheguei no tamanho que eu tô muito por causa dessas pessoas influentes em Belo Horizonte, entendeu? Mas eu parei por causa disso, porque não adianta, sendo que não estava estruturado. Tanto essa questão de eu entender que é a venda que motiva, saber medir isso dentro da minha venda, porque é um investimento, né? Então, assim, Uhum. agora dá para voltar. São coisas assim que eu tenho visto. A gente fez agora uma.
né, com o tema do Monjaro, eu peguei uma menina que tava só com isso na cabeça, assim, tá começando, e tal, que é um cliente novo. Tá funcionando também. Tá vindo leads. É difícil de medir mesmo, mas É. ajuda você ter conteúdo, né? E ter Então, conteúdo. assim, qual que é a experiência que eu tive relacionada a digital influencer? É, o que me engajou foi uma digital influencer que eu trabalhava presencial, ela morava no mesmo condomínio que eu. Então, uma aluna que me indicou falou: Nossa, essa fulana, ela é digital influencer, por que que você não faz parceria com ela? Você vai dar uma engajada no seu trabalho online. Aí lá no condomínio ela me viu, aí eu abordei ela falando, né, da parceria para a gente poder fazer os atendimentos presenciais, mas para ela me ajudar no online. Então, no primeiro momento ela não aceitou, aí depois de um tempo ela estava vendo meu trabalho lá no condomínio, ela acabou aceitando e a parceria é ela. Eu dava aula para ela presencial, só que ela divulgava minha consultoria online. E foi aí que deu certo, porque ela é do Shape Slim. Por isso que eu sempre falo Shape Uhum. Slim, porque eu tenho muitas alunas que vêm dela. Aí, enfim, fizemos a parceria, deu muito certo. Depois de um tempo, a gente fechou uma parceria que eu pagava ela 10% da venda. De todas as alunas que passavam, eu tinha que passar para ela os 10%. Então ficou algo mais profissional. Mas depois eu me mudei do apartamento, mudei de cidade, né? Ela não quis continuar com a parceria porque ela precisava de alguém presencial. Então eu não poderia. Então fechamos a parceria que foi em janeiro desse ano. Só que com ela vieram outras digitais influencer que estava começando, falou: "Ah, eu vi que você faz com a Juju, eu quero também". Aí eu acabou que ela aproveitei dela e peguei outras digitais influencer. Então, essas digitais influencer, eu não tenho parceria de 10%. Eu só monto treinos dela, faço atendimento normal, né? Atendimento que eu faço com as alunas. Elas postam e chegam alunos para mim. E eu só tenho uma aqui de BH que eu faço presencial com ela, que a gente faz conteúdo. Então, eu atendo ela presencial 2 vezes na semana, mas a parceria não tem nada de 10%. Então, eu precisei pegar uma menina que é o Shape Slim, que ela é minha modelo, né, que eu falo. Então, eu vou 2 vezes na semana, eu faço atendimento com ela e divulgo. E ela é bem magra, definida. É Uhum. minha Ajuda. persona que eu falo. Então, traz bastante, apesar que ela não é muito digital influencer. Mas ela traz bastante pessoas, atrai muito Por exemplo. o meu Instagram com ela. Agora, uma coisa que eu tenho dificuldade é o seguinte: quando eu saí daquela digital influencer, que era a minha principal, eu abordei várias no Instagram e nenhuma me respondeu. Nenhuma, não tive retorno de nenhuma. Desde as maiores, desde as menores. Eu vi que você tem que ter um contato, assim, sabe? Alguma indicação de alguém. Uhum. Igual ela morava lá no condomínio, então teve isso. Agora, você mandar mensagem assim, aleatória no Instagram, eu não tive sorte com nenhuma. Nenhuma aceitou parceria, nem me respondeu. Ô, Mas eu acho Thalita, que não saiu perdendo, não, tá? não, mas eu acho que, Sim, ô, Thalita, essa ideia do cara ali que eu te falei serve também. Tu posta foto com um influencer, tem parceria contigo e marca vários outros que tu tem interesse. A pessoa vê, cria uma relação. Pô, isso funciona. Mas deixa eu fazer outra pergunta. A partir de quantos seguidores tu considera influencer para te ajudar? Qual que é o público? Qual é o teu critério? eu não sigo muita regra, não. Se eu vejo que ela é magra, definida, Tu usa como já me modelo. atrai, assim, de público. Mas agora eu parei de abordar. Foi Tá. logo no início que eu saí dessa, que era a principal, né? Como eu me mudei e ela Uhum. não quis a parceria, foi aonde que eu procurei bastante e não tive. Aí eu procurei mais essas magras slim. Geralmente tinha mais de 10 mil seguidores. Essa que eu Uhum. atendo aqui, ela tem, eu acho que 3 mil seguidores, pouquinho. Mas ela me dá um engajamento porque o corpo dela é bem definido. Então, as Uhum. alunas falam: Nossa, eu quero esse ombro, eu quero essa Uhum. barriga. Entendi. Então, Não, mas chama atenção. tá aí que é o ICP, né? Então, a mesma coisa, eu tô pensando aqui na Laura, por exemplo, né, Laura? Isso faz sentido pra ti também. Tem algumas influencers que montam o look que tu manda, ou que tu grava junto, né? E aí tu vai trazendo fluxo pra tua loja, que é um outro canal de fluxo, né? Eu acho que isso é um trabalho bacana. A gente aqui tá no nosso plano, por exemplo, tá no plano de patrocinar eventos, meu plano de marketing, né? Patrocinar eventos, tá no meu plano
contratar mesmo, né? Contratar pagando o pessoal que faz publicidade, etc. Eu vou ver se vai dar resultado ou não, mas é formas de trazer públicos novos. Se eu ficar só no meu orgânico ali, só no tráfego, etc., você começa a ter dificuldade de crescimento. Então tem que abrir um pouco a cabeça para outras estratégias. Mas tá show. Obrigado, Tatalita. Eu acho que Nada. para quem trabalha com consultoria é um negócio que influencia demais, demais, assim, principalmente nesse tipo de público, né? Eu trabalho ainda com uma influencer e já lancei projeto junto, né? Já lancei projeto de 50 mil Uhum. em 2 semanas de venda. E só que geralmente elas não têm o perfil do negócio, né? É uma coisa que tem que partir da Uhum. gente que é do negócio, né? Sim, Então, daí, o projeto para mim, eu acho que eu contei pro Henrique, né? Não fez mais sentido porque, pô, é um potencial para fazer 3 dígitos, porque tinha muito engajamento. Só que, não tinha vontade de vender, porque sim. então Não tava alinhado, mas é, né? mas é uma diferença gigantesca, cara, tipo, de alcance, de aumento de fluxo, porque a consultoria, como tem um valor um pouco menor, e quem segue é tudo naquela faixa etária, naquele mesmo desejo, Uhum. nossa, aumenta demais. Aumenta Mas é um demais. custo assim, o Gabriel, que essas permutas, igual a Thalita fazia, faz sentido para ti também. Às vezes tem alguém que tu Sim. faça um atendimento que te dê autoridade e vai te gerar fluxo, né? Tu já faz isso com os Uhum. teus clientes, mas é uma ideia que eu não acho ruim, não. Eu acho barato até. Mais barato do que, Sim. por exemplo, gastar 1.000 de tráfego por mês. 1.000 de tráfego, tu vai fazer 2 personagens botando a tua equipe, né? Uhum. Dois influencers com personal. Vamos lá para Ju. Ju, quem que é teu cliente? ICP, tá definido? Então, eu coloco por base, tá tudo escrito aqui, tá? Só tô comentando antes. Uhum. Porque como eu tenho produtos de vários valores, é, eu peguei o que eu acho, o tipo de cliente que mais impacta, né, no meu Isso. faturamento. É o mais fácil Então, de vender. então assim, maioria esmagadora são mulheres, nessa faixa aí de 35, 50 também. É alta renda, a maioria delas, assim, que compra, elas nem perguntam preço, elas só vão entrando na lojinha e o que elas querem, elas vão colocando, colocando, não importa o preço, elas compram. Quando elas não conseguem, elas pedem direto, elas não têm problema com isso. Então, são pedidos altos, né, com valores altos. E aí, aliado a isso, elas são mulheres que elas prezam por qualidade e pela beleza do produto. E uma coisa que eu percebo também é o seguinte: quando essas pessoas, juntando isso aí, ainda são de grandes famílias, tem filho pequeno, aí final de semana junta com a tio, tia, aí vai para casa da matriarca lá da família, que aí é Uhum. aquele tanto de bolo, aí a avó que é a da casa começa a ligar porque alguém levou, e toda a família começa a comprar, vira um viral dentro da própria família, sabe? Então, esse tipo de cliente é um cliente que, numa família ali, você já faz uma festa, porque eles Já vai. consomem muito, sabe? Então, o perfil, assim, ter filhos pequenos, fazer parte de uma família grande, ter uma alta renda, e aí vai girando ali entre elas que eu digo Então, assim, entre o meio, porque elas trocam, né? Então, uma vai indicando para outra e mas elas têm o mesmo perfil de renda, o bom, entendeu? assim, qual que é o teu resultado, né? O resultado não é comer o bolo, né? É compartilhar o bolo. Tá falando, ó, são pessoas que compram para levar para a família, para matriarca, etc, etc. Mas Então, mesmo que pessoas que elas, que têm, elas, não, elas ela não come o bolo recebam em inteiro, né? casa, Vamos dizer. É isso que eu quero às vezes elas dizer. recebem em casa, por exemplo, Uhum. amigo dos filhos vão para casa, aí Uhum. elas pedem para receber esses meninos. Esses meninos são filhos de outras pessoas parecidos com elas. Aí o filho come, já chega na casa da mãe, mãe, eu quero saber que bolo é aquele que tinha na casa da tia fulana, que nem é tia de verdade, né? É só Uhum. mãe da coleguinha. E aí vai. E aí eu vejo esse movimento de pessoas perto, de comentando, meu filho comeu na casa da fulana. Porque aqui em BH tem muito disso, né? Você é filho de quem? Uhum. Sim, isso, mas isso aqui no interior Então, também tem. essa indicação, né? E eles falam, às vezes, usando o primeiro nome como se eu tivesse que saber.
Então eu falo, Uhum. mora onde mesmo? Qual o sobrenome? E aí você tem Uhum. que dar um jeito ali, porque aí se Mas sente isso é acolhido, um ponto aí que importante, compra né? mais. Ó, se Uhum. o cara quer ser se ele quer ser reconhecido, o teu tratamento da carteira tem que ser mais ativo, né? É, Oi, Juliana Machado, tudo bem e tal? Ó, a gente tá com um negócio especial aí pro pessoal de Nova Lima, né? De Nova Lima, tal, eu tô mandando aqui, isso tem que contar, para resumo de venda. Então essa estrutura é bom tá bem preparada, sabe, Ju? Qual que é o uma coisa perfil que e o eu que que a pessoa faço, precisa. que eu vejo que é bem importante, é que todo cliente eu armazeno contato, assim, porque eu tô falando de mais de 5 mil clientes, né? Então, se a É, pessoa já comprou comigo, a hora que ela manda uma mensagem, eu já respondo para ela: Oi, fulana, tudo bem? Se eu me lembro mais, assim, eu falo: Olha, esses dias eu me lembrei de você, que bom te ter aqui de volta. Ah, eu tava com saudade desse bolo maravilhoso. Pessoa sentir que ela não é só mais um número, né? Isso faz diferença para mim aqui também. e tá usando Enquanto eu consigo fazer. etiqueta de forma de tratar a pessoa. Na verdade, não é etiqueta de forma de tratar. Eu tenho o nome da pessoa, contato. Então, às vezes eu mando. Ela entrou em contato depois de um ano que seja. Tá Uhum. lá o nome dela. Oi, fulano, tudo bem? Aí eu dou uma rolada Olha o assim para histórico. ver. Sabe? Só uma rolada rápida, isso não me Uhum. custa. Aí eu já falo, que bom te ter aqui de volta, sabe? Uma coisa assim. Então, Ela vê que. eu tô falando da etiqueta, porque a etiqueta é o seguinte, com a etiqueta tu consegue disparar mensagem para elas também, entendeu? Você não precisa esperar ela vir falar contigo. Então, tu começa a separar por grupo quem é o perfil do teu cliente. Ah, Dia das Mães. Pô, tu já descobriu que a pessoa é mãe. Tem que botar ali uma etiqueta que ela é mãe, né? Aí tu sabe que Dia das Mães tu pode mandar um bolo, pode provocar isso. Então, é esse tipo de abordagem que é importante. Se tu qualificar bem, tem aqui quem é teu ICP e tu vai dizer todo mundo que entra em contato, quem que é o perfil mais fácil de compra. No momento que tu tem problema de venda, tá longe de bater a meta, tu vai atrás desse perfil. Uhum. 5 mil clientes dá para bater meta todo mês. É muito cliente, entendeu? É nesse sentido. Então faz sentido aprimorar isso, sabe, Jô? Criar uma etiquetinha Não, ali, isso está na minha mãe. lista aqui de entender. Acho que eu já até falei isso aqui. Não só entender como fazer, como até quanto eu posso chegar de desconto, de cashback, né? Eu já falei isso aqui. Se eu preciso realmente aprofundar, entender melhor esse número dentro do meu preço, entendeu? Não, mas faz a primeira parte simples. Só vai botando as etiquetas. Porque assim, a gente consegue disparar 50 mensagens por dia, 70, se precisar. Sem precisar gastar nada. Gastar, vou dizer, R$ 100 por mês. Entendeu? É pouco. Então a gente consegue fazer Qual que é esse. o que você usa? Para pouca mensagem assim, eu uso o boot conversa. Ou agora a gente está disparando mais mensagens, aí já tô usando a API oficial, que é bem complicada, mas não é necessário para ti hoje. Paga por mensagem enviada, tal, outra questão. Quantas mensagens você pode disparar? Nesse 50 aqui? por dia. Bota 50 por dia, tá Não, tranquilo. isso é muito. Ô, taxa muito. Não, cliente não é todo mundo que responde. Não Não, todos os eu clientes sei, respondem. mas você trabalhar com 50 possibilidades por dia, no meu caso, É é 1.000 por muito. mês. Atualmente, né, com a minha capacidade de produção. Não, sim, mas o cliente não compra todos eles, né? Dos Não, 50, eu eu vou te responder sei. 5. Vai comprar um, dois. Num mês, tu abordou 1.000, Pois é. entendeu? É bastante gente, né? Mas, Eu acho que. Pois é. Eu mas dá pra acho te que botar um também fluxo, depende de você entendeu? saber ser mais assertivo, né? Sim, por isso que as etiquetas. Aí tu bota a etiqueta para É. mandar só para aquele público ali, entendeu? Mas esse aqui é o ponto, assim, define bem o ICP, quem é o teu cliente mais fácil, para todas as tuas ações ser direcionadas para esse perfil de cliente, né? Isso aí que vai Uhum. facilitar. Por que a gente tá falando isso? Vamos recapitular, né? Acho que teve gente que entrou depois, acho que o Rogério entrou um pouquinho depois, o Dudu tá escutando. A gente tá no orçamento, que é o que nós vamos fazer. Daqui para frente, não precisa mais pensar em número. Esquece número, já gastamos energia com número suficiente. Ano que vem, nós temos dois planos. Plano de marketing, como a gente vai atrair fluxo para nossa empresa, gente para conversar, gente para a gente vender, e o processo de vendas. Atrair gente, como eu faço para vender para ele? Melhora a conversão. Basicamente isso. E esse é o nosso. Daqui até junho, a gente só trabalha isso. Claro, controle de custos, etc. Isso é óbvio, né? Não é um negócio que isso todo mundo já trabalha, mas para a gente atingir meta, plano de marketing para trazer clientes e processo de vendas para fechar a venda.
É o que a gente tá discutindo aqui com a Jojo. Tá meio assustado mandar 50 mensagens por dia. Mas se o processo de venda tiver desenhado, fica mais fácil, entendeu, Ju? Manda 50 Eu mensagens. achei que logo eu teria que pagar, fazer pagamento de um outro maior, entendeu? E eu Não, acho que 50 para começar é bom. é bom, é bom. De graça? Vai dar R$ 100, eu acho que vai dar. É, não, de graça 100 que eu por falo mês. assim, barato. Barato, é barato, é barato. É. Tá? Então funciona bem. O Rogério já começou a botar o boot de conversa, né, Rogério? Vamos entrar no teu ICP aí, que é teu cliente. Mas o Rogério já tomou mais strike do que eu. Ele Já manda. tomei 3 strikes já, tô até segurando esses dias, porque O homem é que eu manda. me empolgo, eu mando 50, falo, vou mandar, faltou esse daqui, eu vou mandar mais um pouquinho. Aí os caras vão e dá o bloco. Estão bloqueando. Ah, o Fala, Rogério, meu. quem que é o teu cliente? Então, como a gente está até conversando ontem, né? O meu público-alvo é o balcão, né? Que dá quase 64%, né? Mas eu tenho um leque de frotista, locadora, transportadora, revendedoras, né? Mas em cima do balcão, eu separei 3 grupos aqui, né? Tá? Preciso. É aquele cliente que tem uma condições e não quer dor de cabeça, quer pagar, igual você mesmo já mencionou, né? Sim. Paga para não ter dor de Não se cabeça, incomodar. não se incomodar. Empresário, vamos dizer assim, seria um empresário ou um executivo que mora ali no Alphaville e ganha Exato. bastante dinheiro, não quer, quer resolver É isso tudo em na uma. mão. Quer que eu leve a placa para ele lá, quer que eu vou lá instalar a placa no carro, quer que ele me mandar só no máximo os documentos por ali por WhatsApp Uhum. escaneado e eu fazer tudo o resto para ele, Beleza, né? esse é um cara Não, bom. e não Ok. importa, alguns, né? Tem uns que choram a miséria. Compra o carro de 1 milhão e chora desconto. Eu cobro R$ 200 de honorário, ele chora ainda os descontos nos honorários. Mas isso aí é Uhum. as exceções. Tem esse, tem aquele cliente que é de mais idade, que não tem muita habilidade com celular, computador, né? Que hoje em dia é muito informatizado, então acaba procurando a gente. A geração Z que eu chamo também, né? Que eu coloquei até junto com de idade, que a molecada não tem vontade de aprender nada também, quer tudo na mão, quer tudo mais fácil, então eles vêm aqui para pagar e fazer. E tem o terceiro que eu coloquei aqui, né, do balcão, é o que precisa fazer o parcelamento, não tem condições de pagar o documento à vista, vem aqui me procura para fazer o parcelamento. Então, por exemplo, para te atrair esse fluxo, tu vê que os dois primeiros, até o argumento é o mesmo, que é facilidade, né? O cara que tem grana Uhum. e o cara que não sabe fazer, ou não quer Exato. fazer. Facilidade. Então, juntaria quase todo mundo num ICP só. Então, vai fazer teu plano de marketing, as tuas ideias de marketing, vai conversar com ele, né? O teu calendário editorial, tudo, tu vai conversar somente sobre isso. Facilidade, agilidade, velocidade, tempo, etc, etc, etc. Uhum. Esse outro cara, esse outro cara é até consciência que você tem que fazer. Às vezes é o cara assim, pô, tá com o documento atrasado, parcela aqui comigo. É tipo Sim. isso, né? Sim. Então, são linguagens diferentes e públicos diferentes. É tipo, tu vai anunciar para Alphaville um e pro outro tu vai anunciar para Osasco, né? Uhum. Para outra parte de Barueri ali. Então, é mais ou menos nessa linha. Mas por isso que a gente divide. O que que acontece aqui, Rogério? Tá certo a gente dividir a questão das PJs, porque a PJ para o nosso objetivo, né? Claro que você tem que desenhar também teu cliente ideal, teu que é transportadora, locadora, etc. Mas para o nosso objetivo, o que que é? Nós vamos entrar em janeiro, é mês que vem, né? Não Uhum. dá tempo de tu abrir um cliente novo transportadora no mês. São meses ali de Não. conversas. Então não Uhum. adianta focar nisso. Nós temos que focar naquele cliente que eu consigo trazer mais rápido, entendeu? Uhum. Então, pô, quero bater meta, quero crescer em janeiro. Como é que eu vou crescer? Eu vou crescer usando essa linha de pensamento. Então tá bem desenhado, a gente já consegue fazer também. A Laura acho que saiu agora. Então, beleza. Não, Então, não, é o quer trabalhar celular o aqui teu? que. Tá. É coisa rápida, na verdade, né? Ou elas são empresárias, ou elas são autônomas e ficam mais por casa, assim, geralmente não tem horário fixo em trabalho. Hoje eu colocaria um 40 mais, assim, 35, 40 mais, tô atendendo bastante mulherada de 50 anos. E mulheres com dinheiro que gostam de andar bem vestidas, com roupas que estão em alta, mas com um valor mais justo, assim, para ter aquela sensação de estar ganhando alguma coisa. Classe média alta.
E acho que é Ô, isso. Laura, tu não acha que a questão de tu tá falando de autônomos, empresários, não tem a ver com o teu canal de venda? Que é um canal de venda que a pessoa precisa estar com tempo disponível. Imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro. Tchau, tchau, Ju. Imagina a pessoa que trabalha o dia inteiro, chegar às 8 da noite e ver uma live ainda. Né? Ela às vezes tem que cuidar da filha, do filho e tal, né? Eu não sei se não tem uma contaminação nisso, entendeu? Então eu focaria aqui, mulheres, 35 mais, 35 a 50, gostam de se vestir bem, né? Ou gostam de ter um volume de roupas. Esse é o principal diferencial, eu imagino, né? Pô, tu consegue comprar É, muito realmente eu tenho mais. bastante queixa de, é que eu, enfim, eu trabalho e não consigo ver o que vocês postam. Isso. Então, Hum, essa questão, se a gente não desenhar bem certinho o que, que é o que faz o cliente comprar, a gente direciona para o canal errado, a gente não atrai o fluxo que a gente precisa. Entendeu? Então, assim, uhum, pô, eu vou dar um exemplo aqui. A Elaine, que trabalha aqui comigo, ela acompanha o Desencana, mas ela não vê as lives, né? Então, ela volta e meia tá uhum, ali nos stories para comprar. Eu acho que ela não comprou ainda, mas dá para vender para ela. Então, pô, por que que não uhum, estamos conseguindo vender por que que não tá vendendo para a Elaine ainda? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, assim, ok, mulheres, 35, 50, faixa de renda média alta, né? Então, assim, uhum. não é um brechó de coisa barata, então o teu posicionamento tem que estar claro. De coisa, não é coisa barata, não é de coisa barata, é coisa de qualidade, coisa boa. Tu tem uma Sim. curadoria, então tu Uhum. remete a qualidade. E então o cliente tem resultado, né? Ó, ela quer ficar mais bonita, tem resultado. Então tem que mostrar que ela fica atual, etc. Pode pagar, tu filtrou na renda. E não te dá problema, são poucos clientes que te dão problema, né? Nossa, nem pra troca de peça nada. Então, é uma questão mais fácil aí. Tá desenhado, né? Um público bem abrangente. Beleza? Então tá, gente. Fechado isso. Vamos só fechar agora nossa parte de orçamento. Isso aqui era um ponto que eu tinha deixado para trás. Vamos voltar aqui para o nosso desenho de orçamento para finalizar o nosso tema antes do nosso último dia. Deixa eu abrir aqui a planilha. Compartilhar. Tá vendo a planilha aí já, não? Sim? Sim, Tá. Seguinte. Uma das principais lógicas que a gente precisa ter é que numa pequena empresa, se confundem pessoa física e jurídica, tá? Tecnicamente, a gente não deve misturar pessoa física e jurídica. Porém, numa pequena empresa, quem faz o negócio acontecer é o dono. Não adianta assim, pô, a gente vai ficar aí e não vamos fazer nada. A empresa não cresce, ela vai ficar assim do mesmo jeito. Quando a gente bota intensidade, o negócio cresce. Beleza? A gente começou a fazer aqui esse desenho de orçamento, né? E aí, o que que eu quero com vocês, né? Esse é o exercício que a gente tem que começar a fazer aí do olhar pessoa física. Essa última linha aqui, ó, lucro projetado, que cada um já fez aí nas suas planilhas, ele tem que dar um valor que seja relevante para você. Por exemplo, esse aqui é um exemplo, né, que a gente botou aqui que estava sobrando, ó, R$ 194.000 no ano. Pô, R$ 194.000 no ano, dá para eu fazer o que eu quero fazer na minha vida? O que que eu quero para o ano que vem? Ah, eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero isso, quero aquilo. Quanto custa isso? Então, quando a gente faz um orçamento, né? Tô falando assim, essa aqui é a minha experiência pessoal, como eu faço, né? Eu digo assim, pô, primeiro eu faço a estrutura da empresa, possibilidade de crescimento, tudo aquilo que a gente fez de forma técnica, né? No fim do dia, a dificuldade que eu vou, que eu vou, não, na verdade, a intensidade que eu vou colocar na minha vida é o resultado que eu vou ter. Então, o trabalho de vocês não é aceitar que o orçamento está bem desenhadinho, e sim ver se aquilo que está sobrando na última linha, no lucro, é suficiente para ter a vida que vocês querem no final do ano. Com isso, a gente vai trabalhar mais ou menos. Concordam comigo? Se for para a gente trabalhar um monte para ganhar menos, pô, não vai faltar motor? Quando a gente está ganhando, quando as coisas estão dando certo, a gente não se anima? Pega aí o começo, vou pegar o Rogério aí quando começou. Era CLT, começou a vender documento. Se animou logo, né?
Deu um gás. Thalita, pô, atendia presencial, começou vendendo online, começou a disparar, acelerou. Amanda, pô, o Gui lá no começo era CLT, começou a trabalhar, disparou. Tu também saiu da contabilidade, veio trabalhar com o Gui, bombou, pô. Se começa a ficar sempre igual a vida que você já tem, você para. Então, o lucro, ele tem que ser, o lucro, assim, ó, a minha visão é que o lucro é a maior ação social que existe. Porque é com o lucro que tu cresce a tua empresa, é com o lucro que você faz, ajuda mais os outros, é com o lucro que você aumenta salário, é com o lucro que você compra a sua casa nova, é com o lucro que você cria seus filhos, é com lucro. Então, no fim do dia, o orçamento ele começa lá de cima, mas se aqui embaixo a última linha não atender o que vocês querem, vocês têm que refazer. Tem que refazer. Então, o objetivo que a gente tem aqui é colocar no papel, né? Antes de vocês virem, não precisa deixar pronto o orçamento, mas quem vai estar aqui presente, colocar no papel quanto que custa essa vida que vocês querem. Eu já fiz a pergunta para alguns quando a gente fez a reunião individual. Quanto vocês querem ganhar? Aí eu fiz a conta contrária. Agora a pergunta é se aquilo ali ainda serve, né? Eu digo assim por mim mesmo, né? Até falei para Fernanda assim, pô, eu pô, eu não era um cara tão preocupado, né, com o resultado financeiro e tal, não gostava. Eu não sou um cara que se, pô, a Fernanda ama viajar. Eu, por mim, eu queria viajar menos, queria gastar menos. Esse é meu modus operandi, né? Eu disse, não quero. Mas eu já disse, opa, se ela não vai abrir mão, se vai fazer ela feliz, eu quero que a viagem seja mais prazerosa para mim. Para a viagem ser mais prazerosa para mim, pô, tem que viajar dormindo. Eu não durmo em qualquer situação, pô, minha passagem vai ter que ser mais cara. Opa, tá aí um motivo para eu trabalhar mais. Tô dando exemplo, tá, gente? Pô, é, a Fernanda não gosta de carro, eu gosto de um carro melhor. Eu quero trocar de carro, então tem que trabalhar mais, né? Usar o Rogério gosta de tênis, descobri que o Rogério gosta de tênis. O Rogério quer comprar tênis mais tênis aí. Pô, ele vai ter que entregar mais. Então essa conta, né, quando a gente faz esse orçamento, ela é o ponto final que a gente tem que decidir se a gente vai aceitar isso para nossa vida pessoal ou se nós vamos fazer mais. E aí é o exercício de vocês, né? Quem já está com o orçamento mais desenhado, já está mais perto do final, a gente desenhou, né? Alguns eu chamei, já fui trabalhando. Então a gente desenhou e tem que saber, pô, isso aqui é o que eu quero? Principalmente assim, o que eu quero chegar em 2026 é esse resultado. A minha empresa, a gente está quase pulando um ano, né? A gente vai trabalhar um ano inteiro pela frente, vai chegar em dezembro, e aí eu vou dizer assim, pô, como é que vai ser minha vida em 2027? Depende do que eu vou fazer em 2026. E esse é o motivo para a gente buscar intensidade. Eu não posso aceitar crescer 10%, né? Minha visão, né? Eu vou dobrar a empresa. Essa é a minha visão, né? Eu quero dobrar a empresa. Pô, pode ser que eu não seja bem sucedido? Pode. Pode ser, né? Pode ser que a empresa cresça 40%. Pô, mas crescer 40% é bom pra caramba, né? Então é isso que eu quero provocar vocês. Ele gosta de tudo. Se fosse só o tênis. Ih, briga de casal aqui, gente. Ô, Rogério, eu vou te mandar o. Não, não vou te mandar, não. Mandar a foto do closet de tênis da Fernanda pra você fazer igual na sua casa. Aí você vai ter que trabalhar mais uns 10 anos de mentoria, vai ter que estar sempre ganhando mais. Ela vai botar para fora de casa, mano. Não tem mais onde Dá fazer. problema. Então, assim, gente, o orçamento, ele tem essa função, né, que é você estruturar o como, o que fazer. Então, olha, eu quero fazer isso e vou fazer dessa maneira. A gente trabalhou em vários casos, né? O da Amanda foi focado em novos clientes, do Rogério a gente foi trabalhando em balcão, da Laura a gente olhou por categorias, né? Do Gabriel ali por profissional. O da Thalita eu não olhei ainda, mas ela está desenvolvendo, então ela vai me mandar. Do Dudu eu tenho que chamar ele para dar uma força. Mas assim, a lógica é essa. Que a gente vende, beleza, é uma coisa. Tudo que eu gastei, e lá no final tem que bater o que vocês querem realmente para o ano que vem. Isso que vai motivar a gente. Pô, se você chegar lá no final, ao invés de, pô, vai dar 200 mil de lucro, vai dar 300, vai dar 400, e tu vê que é possível fazer, a gente se anima para fazer. E não é tão estressante. O que é estressante é a gente trabalhar muito e não ganhar muito. A gente começa a desanimar. Beleza? Então a parte de orçamento a gente finaliza aqui. Sexta-feira a gente tem a nossa imersão, então na imersão a gente vai validar. Os 5 passos da imersão vai ser
cenário, né? Então, cenário, essas provocações que eu já estou antecipando algumas para vocês, que eu quero que vocês cheguem preparados, eu quero que vocês pensem lá, pô, quer saber? Meu sonho é ter um barco, né? Meu sonho é ter um barco. Então, pô, talvez eu não vou ter um barco em dezembro de 2026, mas, pô, se eu quiser ter lá daqui a 3 anos, 2026 tem que fazer parte disso. Agora, o cara não pode sonhar ter um barco e ficar com a empresa do mesmo tamanho que tá, né? Então tem que entender, ó, qual é a visão, onde eu quero chegar, como pessoa física, né? Ah, Henrique, pô, minha empresa já tá gigante, né? Quem tá gigante não pensa mais, né? Cara, imagina o cara ganha 100 milhões por ano de dividendo. Ele não tá mais preocupado quanto ele ganha, né? Ele tá preocupado se a empresa vai viver 50 anos, se vai ganhar mercado. Nós não, a gente tá preocupado com o que que vai custar pra gente. Trabalhar mais custa a gente não ficar em casa, né? Esse final de semana, pô, perdi o final de semana. Fui lá para São Paulo, né? Com perdão aí, com todo respeito, né? Eu detesto São Paulo, cara. Eu já morei lá, eu acho muito ruim. É trânsito, é ruim. Eu só fiquei no hotel. Eu fiz 2 dias de imersão, domingo eu me tranquei no hotel. Fui só na. Desci uma quadra para almoçar e uma quadra para jantar. Não gosto, mas custa caro, né? Ficar longe de casa. Eu não tem preço, né? Então, por que que eu vou trabalhar? Pô, porque eu disse, não, eu quero dobrar o tamanho da empresa. Botei isso aqui na minha cabeça. Se eu quero dobrar, eu vou ter que ficar final de semana trabalhando, eu vou ter que trabalhar até mais tarde, vou ter que fazer curso, vou ter que me atualizar, ter que conversar com mais gente. E aí é o ponto que eu deixo assim pra gente fechar o dia de hoje. Vocês entraram na mentoria para quê? Né? Então o orçamento de vocês tem que refletir por que vocês entraram na mentoria. Ah, porque eu quero chegar, se tu entrou com a cabeça de fatura 50, quer chegar em 100, tu tem que voltar pro 100. Não tem que aceitar menos. E tem que saber que é o teu esforço que vai levar até lá. Os caminhos, eles são técnicos, eles são os mesmos para todo mundo. O que vai mandar é a intensidade que a gente vai fazer. Então, peguem o orçamento, né? A gente já separou todas as linhas, desçam ele até embaixo, soma o lucro, avalia o que vocês vão tirar de salário, o que vocês precisam para viver e vê o que que vocês vão entregar mais. E depois analisa, pô, vocês estão aqui por quê? Né? E não tenham medo de cobrar o que vocês querem, né? Se eu quero fazer, traz para mim, quem está trazendo, eu tô dando corda. Quem está trazendo problema, todo dia eu estou dando resposta. Né? Segunda-feiras mais elaboradas, mas todo dia eu estou conversando com bastante gente. E é isso que vocês têm que ter na cabeça. Pô, quer crescer? Vai ser duro. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano duro na média. Vai ser difícil o fechamento do ano, mas o início do ano, quem quiser fazer um ano bom, tem que arrebentar no primeiro semestre. Então, assim, eu tô com a vontade de entrar arrebentando em janeiro. Minha meta vai ser alta pra caramba, talvez eu não bata, mas nós vamos pra cima. Não quero saber de bater meta, quero saber o resultado ser maior que esse ano. Né? E a direção da equipe vai ser essa. Então, quanto maior o resultado, mais complexo fica, né? Então, estou pensando em várias situações para a gente ir buscando, mas algumas delas vão aparecer ao longo do ano. Beleza, gente? Posso encerrar? Tem alguma dúvida de orçamento? Querem que eu olhe? Thalita, quer que eu olhe alguma coisa tua que eu não olhei ainda? Que a gente libera o pessoal, a gente pode dar uma olhada, tá? Todo mundo, Amanda, tá Não, tá ok, tudo né? certinho. Na segunda eu te encaminho. Tá bom, então Thalita me encaminha a segunda, Amanda tá ok, Rogério já falei, Laura já falei, Gabriel já falei, Dudu chama no WhatsApp. Quiser ver também agora, Dudu, também não tem problema, se está de ouvinte ou não. Não, Tá? Tudo tranquilo, certo, né? tranquilo. Conversando na sequência aí. Valeu, Henrique. Obrigado, tá? Valeu, gente. Um abraço. Oi, Henrique. Oi, fala, fala, fala. Se tu puderes mandar ali, ainda que seja no grupo, algumas perguntas para a gente ter uns insights assim para sexta-feira, como por exemplo isso que tu falou agora, sabe? De a gente repensar o motivo de a gente ter entrado na mentoria e tal, para fazer uma reflexão, já fazer umas Boa. anotações e Eu mando agora ali. Você Eu falou mando. também que era 4 ou 5 Ah, os quatro, cinco pontos. questões. Cenário, né? Cenário. Aí tem as perspectivas do ano que vem. E aí, junto, a gente vai entrar na parte do escopo, que é missão, visão, valores, tá relacionado com essa parte. Segundo, a gente entra aqui com. Não, na verdade, primeiro, perspectivas. Segundo, a parte de estratégica, que é missão, visão e valores, a gente olhar para 1, 2 anos para frente. Terceiro, a gente entra com orçamento, a validação do orçamento. Aí isso aí vai dar meio-dia, a gente sai para almoçar, o almoço está incluso, a gente vai almoçar numa casa de carnes aqui do lado. À tarde, a gente vai começar o plano de marketing com o tema calendário editorial, que é a nossa narrativa. Então, tudo aquilo que a gente vai falar para os nossos clientes, falar para a nossa equipe, como a gente vai liderar o ano que vem. Então, por isso que eu pedi o ICP hoje, para não ter que fazer isso lá. Né? A gente, claro, eu vou dar um toquezinho para quem estiver lá e não participou hoje.
mas isso vai ser importante, que é para você conseguir construir uma boa narrativa. E a gente fecha com o plano de ação dos primeiros 3 meses, tá? Então, o que que vai ser feito, quem vai fazer, por que vai fazer, quanto vai gerar de resultado, quanto você espera gerar de resultado, nisso aí. No final, eu fiz um workbookzinho assim também, ó, para a gente fazer alguns serviços, ó. Então vai ter aqui um coisa. E botei um termo para vocês assinarem para vocês mesmos, né? Vocês vão assinar a meta de vocês, é de vocês, ó. Tá aqui já o contratinho. Eu, Rogério Machado, CEO da empresa, tal, né? Boa. Me comprometo a seguir a missão, tá? Todas as coisas que você vai se comprometer. Que é um ato assim que a gente sempre faz no orçamento. Quem definiu ele, né? Assina não como forma de ser cobrado, porque é para nós mesmos, né? Mas sim como forma de compromisso a gente se lembrar no dia difícil, né? Pô, eu fiz isso aqui, aí vocês vão ter escritos. Happy hour depois, vai ter um vinhozinho, né? Comprei vinho até demais, eu acho. É quem sobra para mim, né? Aí a empresa vai dar de presente de Natal pro dono. Sobra para vai vinho, vamos ter uma cervejinha, uma pizza ali. Quem não tem, quem é intolerante à lactose já perguntei, aí tem alguma coisa para quem é intolerante. Vou ter um dia legal aí pra gente trocar ideia. Que eu provoco vocês conversar, né? Conversa entre vocês, troca um pouco de ideia, conversa comigo também. Pra gente fazer um ano, eu queria fazer um ano foda em 2026, eu já tomei a decisão. Eu tô investindo pesado nisso e vou com tudo, cara. Não tem assim muita opção de não ser. Me arrependi pra caramba do primeiro semestre ter feito corpo mole. Foi o que eu e a Fernanda fizemos. A gente tava muito cansado, o ano passado foi muito desgastante. A gente baixou um pouco agora no primeiro semestre. Pô, na hora que a gente levantou, o clima ficou bom, os funcionários estão felizes, tá todo mundo animado. Mesmo a gente tá tudo aqui atrapalhado, estamos com muita gente no escritório, tá todo mundo no gás, entendeu? Tá todo mundo querendo fazer. E eu acho que esse é o nosso papel como empresário, entendeu? Ele puxar nossos clientes para cima e puxar também quem trabalha com a gente. Sim. E é isso que a gente tem que fazer. É a nossa missão de vida, né? A gente não é nada especial, né? A gente não virou padre, pastor, não virou frei, freira, nada. Então, se a gente quiser fazer uma coisa especial, que a gente dê resultado aos nossos clientes, dê resultado para as pessoas que trabalham com a gente. Então, isso está muito forte comigo. Pô, tô bem motivado, assim, cara. E aí, depois eu troco mais ideias com vocês, que senão a gente vai estendendo aqui, e aí fica uma parte muito conceitual. Beleza? Vou mandar a Beleza. reflexão, Laura, vou mandar o resumo aqui também. Valeu? Um abraço, Valeu. gente. Quem vem sexta até sexta, quem não vem, estamos falando pelo WhatsApp. Valeu, gente. Um abraço.